O presidente Jair Bolsonaro questionou hoje a veracidade das informações apuradas e reunidas pela Comissão Nacional da Verdade, que investigou crimes cometidos durante a ditadura. Nós temos um trechinho da fala do presidente. Vamos ouvir, Wilson. Você acredita em Comissão da Verdade? Qual foi a composição da Comissão da Verdade? Foram 7 pessoas indicadas por quem? Pela Dilma. Tá. Bem, não vou discutir esse assunto lá. Tá. Os 7 integrantes da comissão indicados por Dilma. Bom, o presidente disse ainda que não há nada escrito capaz de comprovar a versão que ele apresentou sobre a morte do opositor do regime militar Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, pai do atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Ontem, Bolsonaro disse que Fernando foi morto pelo grupo terrorista Ação Popular do Rio de Janeiro e não pelos militares. A Comissão da Verdade, instalada no governo Dilma Rousseff, diz que Santa Cruz foi morto por agentes da ditadura. Hoje, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal avaliou que a declaração de Bolsonaro sobre o desaparecimento do pai do presidente da OAB reveste-se de enorme gravidade, não só pelo atrito com o decoro ético e moral esperado de todos os cidadãos e das autoridades públicas, mas também por suas implicações jurídicas. O caso vai ganhando corpo, né, Vera? Vai ganhando corpo e vai ganhando contornos também de pós-verdade, né? Pela boca do presidente da República. Ele chama de balela uma série de documentos e uma série de depoimentos, uma série de decisões da Justiça, de outros órgãos do próprio governo, órgãos ligados ao governo. E aí, quando questionado sobre a sua própria versão para os acontecimentos, uma versão fantasiosa, ele diz que não há nada que a comprove. Ora, qual é a balela, então? A balela é esse acervo reunido depois, com todas as dificuldades que há de se reunir um acervo, sendo que o Exército destruiu uma parte dos documentos, sendo que muitas vezes as prisões, as execuções feitas no aparelho de Estado durante o período mais sombrio da ditadura militar eram feitas de modo a esconder totalmente qualquer evidência. Os cadáveres eram queimados, a gente sabe muito bem, ou enterrados como indigentes, a gente sabe muito bem esse modus operandi. Qual é a balela? É preciso que a gente, como sociedade, nós como jornalistas, os ouvintes, os internautas, aqueles dispostos a manter a civilidade e a verdade no debate público, nos insurjamos contra esta tentativas de reescrever a história na base só da canetada ou do gogó, sem que haja nenhum dado, nenhuma evidência, nada que corrobore a versão alternativa. O presidente não acredita na Comissão da Verdade? Então, qual é a evidência, o dado, o documento que ele tem para refutar essas informações? Vamos lá, existe um relatório da Aeronáutica dizendo que Fernando Santa Cruz foi preso pelo Exército Brasileiro no Rio de Janeiro em 22 ou 23 de fevereiro de 1974. Existe uma decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro de 1997, declarando que ele foi morto pela ditadura. Existe o relatório da Comissão da Verdade que ouviu testemunhos de oficiais, de militares, de delegados, de familiares, produziu um relatório e isso foi aprovado naquela ocasião. E existe um atestado de óbito exarado pela própria Comissão de Mortos e Desaparecidos, que é vinculada ao Ministério da Damares Alves, que eu divulguei ontem primeiro e hoje está aí embasando as reportagens de todos os veículos, que atesta isso, que ele foi morto nas dependências do Estado, de forma não natural, num processo que também fez outras vítimas e que seu corpo nunca foi encontrado. Isso está assinado por um funcionário do governo e datado da semana passada para ser entregue à família na leva de atestados de óbito de agosto. Portanto, existe um acervo. Para refutar isso, você precisa de dados, mais do que apenas a sua palavra, uma palavra que está valendo cada vez menos. O presidente, ao mercadejar a sua própria palavra, da forma como ele vem fazendo nas últimas semanas, sem nenhuma compostura, sem nenhuma cerimônia, sem nenhum respeito, sem nenhuma humanidade, sem nenhum compromisso com a verdade, ele está barateando a palavra do presidente da República. Isso é fatal para uma democracia.
E ele está legitimando que seus seguidores mais malucos, aqueles mais ensandecidos, autorizados por esse absurdo que ele comete, por esse ultraje que é não contra o Felipe Santa Cruz, ou contra a memória do pai dele, ou contra a família dele, mas contra toda a sociedade brasileira, que esses lunáticos deem vazão a toda sorte de teoria maluca na internet, que é o que nós estamos vendo hoje. Que o pai do presidente da OAB participou de um atentado no aeroporto de Guararapes, no qual ele nem tinha idade praticamente para participar, e que todos os outros integrantes da ação popular e também os militares da época disseram que ele não esteve, que ele esteve em outros atos, que ele de fato foi justiçado pelo seu grupo quando já ficou claro que ele esteve preso no aparelho de Estado e a partir de então desapareceu. Então é preciso que nós, como sociedade, nos cerquemos de mecanismos de checagem, de resistência a esse mecanismo pernicioso. É um mecanismo que vai corroer a democracia a partir de dentro, se nós não tomarmos cuidado e não prestarmos muita atenção. A partir do momento que o presidente da República encabeça uma campanha de desinformação em massa, da qual nada está livre, a gente perde como sociedade. Eu não vou nunca coadunar com esse tipo de coisa. Pode reclamar, pode me xingar nas redes sociais, pode dizer o que for, gente. Existem coisas que são principiológicas, existem coisas que precedem onde você trabalha, qual é a sua convicção política, qual é a sua formação. São coisas que dizem respeito a caráter, dizem respeito a quem você é. Eu sou Vera Magalhães, eu tenho 46 anos, eu tenho quase 30 anos de profissão e eu jamais vou coadunar com práticas como essas. Andreasa, quero ouvir você, vou usar o termo que a Vera usou ontem, a expressão que a Vera usou ontem, sobre essa escalada retórica do presidente. Aros, a Comissão da Verdade tem problemas. Ela foi inegavelmente enviesada. Já fiz muitas críticas a respeito. Os trabalhos, por exemplo, nunca se dedicaram a dar relevância aos crimes cometidos pelos grupos terroristas e nem a esclarecer que essas organizações jamais lutaram pela democracia. Mas a gente não precisa acreditar, confiar na Comissão da Verdade para saber que o presidente da República, Jair Bolsonaro, desinforma a sociedade sobre a morte do Fernando Santa Cruz. A Vera fez referência a documento oficial, documento de Força Armada, da Aeronáutica, documento da época que registra que Fernando Santa Cruz estava sob custódia do Estado brasileiro quando morreu, quando foi morto, assassinado. Há mesmo, nesse mesmo documento, relatos de que teria sido queimado numa usina. Crime de Estado. Crime de Estado, minha gente, não tem coisa mais grave. Não se relativiza com crime de Estado. Isso serve também, falaremos sobre isso hoje, para a morte de presidiários dentro da cadeia, sob responsabilidade também do Estado. É preciso lembrar, eu estava tentando lembrar o nome do livro, a obra do Jacó Gorender. Esqueci, eu acho que é Combate nas Trevas. Nesse livro, o Gorender, que é um notável, obrigado, Vera, notável referencial intelectual de esquerda, insuspeito, faz o mais completo levantamento sobre justiçamento. O que é o justiçamento? O militante de um grupo guerrilheiro que, ao considerar outro traidor, o executa. Ah, isso acontecia, falei ontem, e há uma lista, o livro documenta. Entre eles não está Fernando Santa Cruz, conforme ontem desinformou o presidente, investindo contra a honra de um morto que não está aqui para se defender, mentindo. Vou repetir, o presidente mentiu. Quando foi morto, Fernando Santa Cruz, militante, sim, da Ação Popular, tinha trabalho, carteira, tinha um filho de 2 anos. É muito importante bater nessa tecla da desinformação, porque há um processo em curso aí,
tem um método aí, na barbárie, na desumanização. Sem dúvida nenhuma, o presidente da República, é lamentável, joga para a sua galera, para os seus 15% de fiéis, de militantes. Não importa, porque aqui nós vamos lembrar sempre que ele é presidente da República, eleito democraticamente, representante de todos. Não é mais o parlamentar que fez aquela fala infame, já inaceitável, honrando a memória do torturador. Agora ele é presidente da República e precisa ser, sinto muito, a palavra é essa, educado sobre o papel que lhe cabe. Alexandre, quero ouvir você sobre esse tema. Vamos lá. Eu acho que a gente fez um grande programa ontem, já falando muito do que tinha que se falar sobre esse assunto. Meus companheiros aqui de bancada também fizeram colocações definitivas e muito pouco a acrescentar sobre esse caso específico. Falamos muito, vamos voltar a falar se necessário. Mas todas as evidências, né? A gente não estava lá, mas todas as evidências levam a crer que Fernando Santa Cruz é uma vítima do Estado brasileiro, né? Há muito poucas evidências, para dizer praticamente nenhuma, de que ele foi vítima de um justiçamento dos seus próprios companheiros. Então, até que se traga ao debate público, à opinião pública e às autoridades fatos, informações e dados com alguma consistência de que há qualquer outra versão para esse fato, há que se assumir que ele foi vítima do aparelho do Estado brasileiro naquela época. De tudo que apareceu desde ontem sobre esse fato, e apareceu muita coisa, tudo, repito, leva a crer que Fernando Santa Cruz foi realmente vítima da ditadura brasileira. Então, dito isso, por que o presidente insiste com essa retórica? Aparentemente, eu vejo muita gente, de certa forma, estupefata nas redes sociais. E será que o presidente não vê que isso é divisivo? Será que o presidente não... Por que trazer de volta a ditadura militar? Por que agora, por exemplo, nós estamos vivendo uma época curiosa, onde até alguns militares têm ganhado a simpatia da opinião pública, até dos setores da imprensa sempre foram muito críticos aos militares, mas alguns deles, até quando começaram a apanhar dentro do governo, foram defendidos, e realmente se vê entre alguns militares um espírito público até muito acima das picuinhas políticas, e lá vem o presidente trazer ditadura militar de volta. Por que isso? Né? Quer dizer, será que não tem, como diria o nosso amigo Andreasa, não tem um método, né? E esse era o gancho que eu queria pegar. A gente tem que analisar por que o presidente quer manter a corda esticada. Por que ele quer manter os ânimos exaltados da opinião pública, né? Por que voltar a jogar lenha na fogueira, jogar álcool, quando o Brasil passa 2 dias mais ou menos pacificado, lá vem uma declaração, lá vem fogo no cabaré, lá vem algum tipo de declaração, algum tipo de entrevista, ou vaza uma informação que toca fogo no noticiário e na opinião pública de novo. Então, me parece, pelo que estou vendo, um tipo de fazer política que tem marcado esses primeiros 6 meses e nada, aparentemente, dá sinais de que isso vai mudar daqui para frente. Então, o que estaria por trás disso? Então, eu queria só lembrar rapidamente a vocês duas figuras. Um é o Scott Adams, que é um cartunista, humorista e se mostrou um grande analista político nos Estados Unidos, quando ele começou lá em 2014, 2015, a dizer, quando ninguém dizia que o Trump ia ganhar a eleição americana, e ele foi talvez o primeiro grande pioneiro a enxergar esse movimento, e ele escreveu um livro muito bom, foi editado pela Record, pelo Andreasa, chama Ganhar de Lavada, Persuasão em um Mundo Onde os Fatos Não Importam. Eu recomendo a todo mundo interessado em política, em campanha, em entender esse momento que o mundo está vivendo, dar uma olhada nesse livro, que é muito bom. Só que o Scott Adams, o que ele dizia? Ele dizia que o Trump, lá no começo, 2015, 2016, ele usava de declarações mais bombásticas para trollar a imprensa, para arrumar espaço, para aparecer,
para ganhar, mas que ele, ao longo do tempo, no final da campanha, depois como presidente, ele iria se tornando mais presidencial, menos briguento, ele ia ser mais reativo, mas ele dificilmente daria o primeiro tiro, o que, na minha avaliação, acabou acontecendo. O Trump, para os padrões dele, ele está um pouco mais suave do que ele era lá em 2015, 2016, e você vê ele basicamente reagindo quando ele é atacado, mas não criando marola do nada quando ele não é atacado. E esse Trump, um pouco mais calmo, mais controlado, é que acabou se afastando do Steve Bannon, que é a segunda figura que eu gostaria de lembrar. O Steve Bannon é mais um defensor da ideia dessa eterna briga, dessa revolução permanente, de atiçar a imprensa todos os dias e de manter esse clima. E me parece que muita gente ligada ao presidente Bolsonaro e ele próprio está mais alinhado com o pensamento do Steve Bannon, do Matteo Salvini, que é o vice-primeiro-ministro da Itália, o Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, e esses políticos dentro desse movimento que o próprio Steve Bannon chama de nacional-populismo. Então, eu acho que para se entender o que está acontecendo, a gente tem que estar... O Steve Bannon, que normalmente merece, no máximo, um rodapé de pé de página, a gente precisa estar sempre olhando, porque eu acho que o presidente está seguindo a risca, me parece, não apenas falando do fígado, mas também seguindo uma linha de uma estratégia política que tem muito a ver com o que é defendido pelo Steve Bannon por esse movimento chamado nacional populista. Vera, você ia complementar. Porque eu acho que o Alexandre fez uma boa contextualização, com a qual eu concordo, e aí a gente precisa trazer isso para as nossas cores aqui, né? Cores brazucas. Uma coisa é o Trump, do alto da presidência dos Estados Unidos, com a economia pujante que existe nos Estados Unidos, com mecanismos bastante claros ali de separação entre a figura do presidente e a instituição da presidência, com uma série de freios e contrapesos já testados e muito sólidos, com uma oposição dinâmica, aguerrida e com instrumentos de poder também, como uma bancada muito poderosa e uma comandante como a Nancy Pelosi ali na Câmara. Então, uma coisa é o Trump fazer ali alguma boltade com a imprensa e tal, isso tem menos peso do que num país como o Brasil, que está traumatizado pela Lava Jato, traumatizado por uma série de fatos políticos nada usuais, nada triviais, um impeachment, 2, 3 denúncias contra um presidente da República no exercício do mandato, uma eleição que se deu da maneira como essa eleição se deu, super polarizada, e uma economia em frangalhos, com desemprego graçando pelo país, as pessoas desalentadas, sem nenhuma esperança, pessoas sem acesso à educação e sem acesso à informação de qualidade, portanto, muito vulneráveis a esse tipo de mecanismo de desinformação e de guerrilha virtual, e isso é muito mais deletério num país com essas circunstâncias do Brasil. Então, cabe a nós, que somos formadores de opinião, nós não somos comentaristas, nós não somos animadores de auditório, nós não somos torcedores políticos, nós não somos filiados a nenhum partido político, cabe a nós uma imensa responsabilidade, uma responsabilidade educacional, a qual nós não podemos nos furtar sob pena de depois sermos cobrados pela história, sermos cobrados por nós mesmos, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Então aí não estou falando de uma questão de alinhamento político, de gostar ou não gostar do presidente, de gostar ou não gostar do estilo do presidente. Trata-se de se contrapor de maneira firme, clara, inequívoca e sem tergiversação, sem passação de pano, sem falso paralelismo entre coisas que não são comparáveis, sabe? Sem esses mecanismos retóricos que estão aí na praça e que são muito facilmente desvendáveis quando se para prestar atenção. Dizer inequivocamente o que o Andreasa disse aqui, chamar as coisas pelos nomes que elas têm. O presidente mente, o presidente desinforma. Não aconteceu da maneira como ele disse que aconteceu. Se ele diz que é balela, ele precisa provar, precisa mostrar dados, precisa mostrar documentos. Gente, cada vez mais, por favor, quando vocês virem um tweet, quando vocês virem alguém falando alguma coisa, cadê o dado? Cadê o número? Cadê a evidência? Onde você buscou essa informação? Qual é o banco de dados que contém essa informação? Qual é a instituição que a atesta? Quem foi que disse? Onde está esse cálculo? Cada vez mais a gente precisa fazer isso para informar o debate público no Brasil. Andreasa, Amanda.
Eu quero, Aros, voltar, acho importante, também em termos de contextualização, a origem do ataque do presidente Bolsonaro ao Felipe Santa Cruz. Tem a ver com a questão Adélio Bispo, o agente criminoso que esfaqueou o presidente da República e quase o matou. Qual é a questão? E é importante esclarecer isso, porque também aqui há desinformação. Ignorância e desinformação. Tudo começou com a defesa da OAB, defesa corretíssima, nós falamos na época, de que não se poderia, não havia motivos para se quebrar o sigilo não do Adélio, mas do advogado, seja quem for. Porque serve para qualquer um, o advogado não era investigado. Como se quebra o sigilo de alguém que não é investigado, especificamente de um advogado? É um investimento na barbárie. Contra isso, reagiu, repito, com razão a OAB. Mas não foi a OAB que proibiu a quebra de sigilo bancário, fiscal do advogado. Quem proibiu foi a Justiça. Vamos informar aqui, tem muita desinformação. Quem proibiu foi a Justiça, corroborando a posição da OAB, que estava certa. Com base nisso, no inconformismo diante disso, que o presidente deflagrou o ataque a Felipe Santa Cruz da maneira mais vil, atacando a honra do seu pai, morto quando ele, hoje presidente da OAB, tinha 2 anos. É baixaria demais. Eu vou só complemento, Alexandre, que aí eu vou antecipar o break. Não, é só complemento que, falando desse ceticismo importante que a gente precisa mesmo ter nesse momento, está circulando aí nas redes sociais um vídeo que é um trecho de uma entrevista que o Geneton Moraes Neto, falecido Geneton Moraes Neto, fez com um ex-guerrilheiro, o Carlos Eugênio da Paz, que também morreu, tem um mês, morreu mês passado, e falando sobre o justiciamento de um integrante da ALN e a mensagem dá a entender que teria sido o Fernando e não é. Fake news, tá?